Olá, o meu nome é Davi Santos e eu quero falar sobre saúde emocional para adolescentes e jovens. Se você é adolescente, parece que eu tenho 200 anos. Se você é jovem, parece que eu tenho uns 70, mas a realidade é que eu tenho 47. Eu moro aqui em Caxias do Sul, sou casado com a Paula, sou pai do Matheus, do Gabriel e do Felipe. Bem, eu quero logo de cara já dar aqui uma grande dica para a saúde emocional de adolescentes e jovens. E essa dica é a seguinte: pense sobre o que você pensa. Isso mesmo. Pense sobre o que você pensa. A Bíblia, ela tem um texto muito interessante, muito importante para todas as idades, mas eu acredito que se encaixa muito bem nas necessidades de jovens e adolescentes. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21 diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Examinar as coisas é avaliar elas. Então, quando a gente examina as coisas antes de se comprometer com elas, a gente tem muito mais chance de não abraçar coisas que são ruins para nós e abraçarmos as coisas que realmente vão nos fazer bem. Então, esse conselho da Bíblia, ele também pode ser muito bem usado em relação às vozes que nós ouvimos. Nós ouvimos diversas vozes, algumas vozes internas e outras vozes externas. E nós precisamos avaliar estas vozes. Aí nós precisamos passar por um filtro e entender que vozes são vozes que nos levam para um bom caminho e que vozes não nos levam para um bom caminho. Quando você era um bebezinho, tinham poucas vozes falando com você. Mamãe, papai, vovô, vovó, alguns amiguinhos e poucos professores. Mas quando você se tornou um adolescente, bom, aí começou a ter um monte de vozes gritando ao seu redor, querendo a sua atenção. E aí, no meio de tudo isso, muitas vezes fica difícil de saber qual voz seguir, a que voz dar atenção. E isso gera muita confusão para os adolescentes e para alguns jovens, né? E o problema se torna muito maior quando você não sabe discernir quais são as boas vozes a serem ouvidas e quais deveriam ser rejeitadas. Porque quando isso acontece, você está à mercê de vozes internas e externas empurrando você em direção que muitas vezes vão causar grandes feridas em você. Algumas feridas que às vezes serão internas, emocionais, e outras que podem ser até físicas. E como eu disse, vozes internas e externas. Quem consegue ouvir as vozes e filtrar elas, entender se são boas ou se são ruins, para então tomar algumas ações, vai ter uma boa adolescência, vai ter uma boa juventude. E eu quero falar agora com você sobre as vozes internas. Tá, mas só um pouquinho que nós temos um problema no slide aqui. Não são vozes internas, são vozes internas. Eu mesmo sou a pessoa aqui dos slides, tá? Então eu já vou corrigir isso aí, só um pouquinho. Agora sim, vozes internas. As vozes internas são seus pensamentos. A maior parte deles que simplesmente surgem aí na sua cabeça. Quando você era criança, você tinha pensamentos de dúvida e curiosidade. Por exemplo, o que vai acontecer se eu botar o dedo nessa tomadinha? Agora, na adolescência, já não é mais um pensamento de curiosidade, mas em geral são pensamentos que têm certezas. E algumas certezas, às vezes, muito cruéis. Eu sou feio, ninguém se importa comigo, minha vida não vale nada, eu sou
um fracassado. Esses pensamentos vêm assim de forma contundente, né? São vozes internas. Além de seus pensamentos, outras vozes que gritam dentro de você são suas emoções. Aquilo que faz você sentir do jeito que você se sente. As suas emoções, de forma geral, elas são acionadas, elas são processadas por hormônios. E na adolescência, seu corpo está inundado por um monte desses hormônios. E eles são muito importantes, porque eles estão trazendo crescimento para você, eles estão trazendo desenvolvimento para você. Só que muitos deles fazem com que você seja alguém que se sente estranho muitas vezes. Por exemplo, em geral, para um adolescente, tudo é muito. Tudo é urgente, tudo é grande, tudo é o fim. Não é assim? Por isso que os adolescentes quase morrem quando ouvem coisas assim, tipo, calma, calma, espera mais um pouco. Olha, esse problema não é tão grande. Isso vai passar. Fica tranquilo. Você vai ter outra chance. Tudo bem não ficar com essa pessoa. Vão surgir pessoas muito mais legais. Vem muita coisa boa aí pela frente. Como é que você se sente quando você ouve coisas assim? Bom, acho que não é muito legal de ouvir, né? Porque para você que está na adolescência, tudo é urgente, tudo é grande e tudo é o fim. Mas a verdade é que não. Em geral, as coisas não são urgentes, não são tão grandes assim e muito menos são o fim. Ainda tem muita vida, ainda tem muita chance, ainda tem muita oportunidade, ainda tem muita coisa boa para acontecer. Aí que está uma diferença entre a realidade e aquilo que você está sentindo, essa voz gritando, né? Essa sensação aí dentro de você gritando, porque na adolescência tudo é muito. Bom, se você não analisar essas vozes que gritam urgência, grandeza e o fim, se você não conseguir discernir essas vozes, elas vão acabar direcionando você a tomar algumas decisões muito erradas. Então, por isso que é necessário analisar o que você está pensando, analisar o que você está sentindo, fazer um filtro e reter o que é bom e agir de acordo com isso, mesmo que seja diferente daquilo que veio como um pensamento automático, ou mesmo que seja diferente do que aquilo que você está sentindo, porque você está tendo clareza de que são vozes internas que não podem simplesmente mandar você sair fazendo coisas ou permitir que você fique afundado aí em determinadas emoções e sentimentos sem parar um pouco e pensar, mas vem cá, é isso aí mesmo? Eu deveria estar pensando isso? Eu deveria estar sentindo isso? É assim mesmo que as coisas são? Então, é muito necessário pensar sobre o que você pensa, pensar sobre o que você sente. E aí, tem momentos em que você tem que dizer algumas coisas para você mesmo. Não, não é porque eu me sinto assim que as coisas realmente são assim. Não, apesar de eu estar sentindo essa urgência, as coisas mais importantes da vida não se resolvem da noite para o dia. As coisas não são tão urgentes assim. E não, esse problema não é tão grande. Existe alguma solução muito mais simples, menos complexa. E não, não é o fim. Se eu deixar essa oportunidade passar, vão surgir outras oportunidades. Ou seja, você precisa dizer coisas para você mesmo. Mas é verdade que tem algumas coisas que são urgentes, algumas coisas são grandes e em alguns momentos as coisas chegam ao fim. Quando você tiver alguma dúvida sobre isso, pergunta para pessoas que já têm alguma experiência. Pergunta para pessoas que não estão na sua bolha. Qual é a sua bolha? Os seus amigos, que em geral têm a sua mesma idade e, portanto,
tem esse mesmo sentimento de urgência, de que tudo é grande, de que tudo é o fim. Então, pergunta para pessoas de fora da bolha, pergunta para os seus pais, pergunta para os seus líderes, vem cá, isso realmente assim é o fim do mundo? Isso realmente é muito grande? Eu nunca mais vou ter chance se eu deixar isso passar agora? Então, pede a opinião de pessoas de fora da bolha. E aí também tem as vozes externas. Opa, houve um equívoco aqui, só um pouquinho, não são as vozes de fora, só um pouquinho, vamos resolver isso já de novo. Agora sim, vozes externas. As vozes externas são as vozes das pessoas ao seu redor, falando com você ou sobre você, mas também os estímulos que você recebe do celular, em vídeos, em séries. Acontece que na adolescência tem um botãozinho que liga em você que faz uma transição entre as vozes externas que você acha legal ouvir. Quando você era criança, você ouvia a voz dos seus pais, seus professores, né, figuras de responsabilidade na sua vida. E esse botãozinho acionado na adolescência, e essas vozes então entram na categoria chato, não quero saber, tá errado, não me entende. E aí esse botãozinho aciona o ouvido para ouvir umas outras vozes, que em geral são vozes de pessoas que você admira, da sua idade, um pouco maiores, mais velhas que você, e essas vozes então acabam tendo um valor maior para você na adolescência. Bem, você tem que ter consciência de que a voz que vai mais direto ao seu coração é a voz do grupo. A voz do grupo ao qual você faz parte ou ao qual você quer fazer parte, como eu disse, de pessoas da sua idade ou de pessoas um pouco mais velhas. E esse grupo pode ser composto por você e mais uma, mais duas, mais três, quatro, mais algumas pessoas, né, que você considera amigos ou colegas. E o grupo ele não deixa de ter algumas características estranhas. Por exemplo, se você pensar bem, cada um dos seus amigos tem um jeito, mas quando vocês estão juntos, são de outro jeito. Porque esse grupo, ele tem o seu próprio jeito. E o grupo, ele exerce uma pressão muito grande na vida do adolescente. Você sabe disso, né? Não preciso nem falar muito a respeito disso. E como o adolescente está passando por várias mudanças dentro dele e no próprio corpo dele, e ele vai tendo dificuldade de se entender e de se aceitar, então ele tenta se validar nesse grupo. Ele quer saber se esse grupo aceita ele, se esse grupo entende ele. E se esse grupo é saudável, de gente boa, especialmente aí formado por discípulos de Jesus, discípulos verdadeiros de Jesus, então esse grupo contribui muito para o adolescente passar bem pela sua adolescência. Mas tem um outro detalhe. O grupo geralmente tem uma pessoa mais influente, uma ou duas pessoas mais influentes dentro do grupo. E é essa pessoa ou essas pessoas que, em geral, os outros tentam agradar, tentam receber a aprovação. E por incrível que pareça, os demais apoiam esses mais influentes no grupo, mesmo quando sabe que eles estão fazendo algumas coisas que não são legais. A voz dessas pessoas influentes é considerada muito forte para ser contrariada. Então, ninguém fala nada, ou dá um sorrisinho, ou faz de conta que aprova, sem muitos questionamentos, né? E muitas vezes, esses que são os mais influentes, ou aqueles que querem agradar esses mais influentes, eles tentam fazer com que as outras pessoas não se sintam bem. Porque eles só se sentem bem quando eles veem que os outros não estão bem. Eles só se sentem bem quando os outros estão mal e principalmente quando eles sentem que têm o poder de fazer os outros se sentirem mal. E é aí que entra o bullying, a zombaria,
né? Fazer o outro sofrer, fazer o outro se sentir menos, fazer o outro se sentir pior. E você precisa saber de uma coisa: não interessa como é que essas pessoas se vestem, não importa se elas fazem coisas radicais ou não, se elas são mais velhas ou não, se elas são bonitas ou não, não importa as pessoas com quem elas ficam, com quem elas namoram. Se elas fazem os outros se sentirem mal intencionalmente, é porque elas têm um grande problema dentro de si. E, em geral, esse problema, ou um desses problemas, é a insegurança. E o jeito que essas pessoas têm de passar por cima dessa insegurança é fazer os outros se sentirem inseguros, é fazer os outros não se sentirem bem. Então você tem que ter cuidado com essas vozes que pegam no seu pé por causa de alguma característica que você ainda não conseguiu aceitar em você, alguma fase de transformação pela qual você está passando. Enfim, quando alguém está tentando fazer você não se sentir bem, você tem que ter cuidado com essas vozes. E saiba, você não precisa da aprovação dessas pessoas. Você não precisa da aprovação de pessoas que são inseguras. Você não precisa da aprovação de pessoas que querem se validar à custa da sua felicidade, à custa do seu bem-estar. Bem, falamos sobre vozes internas e vozes externas. E quando você dá ouvido sem filtro nenhum para essas vozes, do jeito que ela vem, algumas coisas ruins vão acontecer. Você não vai se sentir bem e você pode acabar agindo de uma forma que não é segura para a sua saúde ou mesmo para a preservação da sua vida. Então você tem que ter um crivo, você tem que ter um filtro, você tem que analisar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que os outros estão dizendo de você ou para você, o que você está assistindo no celular, na internet. Tem que analisar tudo. Porque senão você toma decisões que não são boas e às vezes decisões realmente muito ruins. Quando você era criança, os adultos tomavam decisões por você, mas agora na adolescência você se deu conta que você tem um certo poder. Você pode decidir fazer coisas e ir lá e fazer. Algumas que todo mundo pode saber e outras que seus pais não podem, mas você sente que tem o poder e vai lá e faz, mesmo escondido, né? E aí que entra um perigo. Já que você pode tomar algumas decisões e fazer algumas coisas com relativa autonomia, se você não estiver filtrando o que você está ouvindo, sejam suas vozes internas ou externas, você vai numa direção que não vai ser boa para você. E tem um outro detalhe muito importante. Tem uma parte dentro de você, na verdade, tem várias partes em você que não estão prontas. Elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo. Por exemplo, o seu tamanho. Você vai crescer até aproximadamente os 20 anos de idade. Os guris. É uma fase em que o pênis está aumentando ou aumentou. As meninas é uma fase que os seios estão crescendo ou já cresceram. A própria voz está em mudança. A voz que você tem hoje não é a voz definitiva que você terá na vida adulta. Mas não são só esses órgãos que estão crescendo ou se desenvolvendo. Tem uma parte no seu cérebro chamada córtex pré-frontal, que só vai ficar pronta quando você tiver aproximadamente 25 anos de idade. E daí? O que eu tenho com isso? Bem, olha só. É essa parte, o córtex pré-frontal, que avalia as consequências futuras de uma decisão que você toma no presente. Isso significa que até mais ou menos os 25 anos de idade, tudo que você pensa, tudo que você decide, não está acompanhado por uma boa avaliação das consequências disso no futuro. Por isso que o adolescente ele sente a vontade e já quer sair fazendo.
sem pensar muito nas consequências. E ainda ficam de cara com os pais, com os professores, com as pessoas mais velhas que dizem: olha, não faz isso, porque senão vai acontecer aquilo. Por que é difícil para o adolescente entender isso? Porque essa partezinha aqui no cérebro, chamada córtex pré-frontal, não está pronta. E é a parte que faz as contas, que 1 mais 1 é 2. Né? Então, veja bem, se você não tiver muito cuidado com as vozes que você está ouvindo, você vai ser impelido a tomar decisões. Só que essa parte no seu cérebro não ajuda você ainda a entender as consequências dessas decisões para você, para sua família, para as pessoas ao seu redor. Então analise o seu pensamento e aquilo que você está sentindo da melhor forma que você puder. E aí eu quero reforçar: pense sobre o que você está pensando e pense também sobre o que você está sentindo. Sabe o que diferencia você do seu cachorrinho ou do seu gatinho? É que os animais eles têm um pensamento primitivo e um pensamento num nível único. Então, ele vê a comida e ele tem um certo raciocínio, um certo pensamento de ir até a comida porque ele está com fome e quer comer. Agora, você tem uma capacidade de pensar sobre o que pensa. Por exemplo, você vê a comida e você pode, em vez de simplesmente se dirigir até a comida, você pode pensar assim: não, mas eu acabei de comer, eu vou esperar um pouco mais. Não, mas olha, isso aqui, se eu comer, não vai fazer bem para minha saúde. Ou seja, você consegue pensar sobre o que pensa. E é isso que você precisa fazer para viver uma boa adolescência, para viver uma boa juventude. Se o seu pensamento afasta você de Deus, se afasta você da vida, se afasta você dos seus pais, da sua igreja, dos seus líderes, bem, cuidado com o que você vai fazer a respeito, porque baseado nas decisões que você tomar, você pode ter boas ou más consequências. Mas entenda o que eu estou dizendo aqui. Você ainda não tem pronto no seu cérebro uma parte que ajuda você a entender as consequências. Por isso, fica ligado no que tu está pensando, fica ligado no que tu está sentindo. Avalia isso. Seja você mesmo a pessoa que está olhando para si. Seja você mesmo a pessoa que mais conhece você e não vai na onda do pensamento que surge na sua cabeça, ou na emoção que surge dentro de você, ou baseado no que estão dizendo sobre você, ou no que estão dizendo para você, ou no que você está assistindo. Ok? Não vai pelo que você sente, vai pelo que você sabe. E acima de tudo, vai por quem sabe de tudo. Deus. Deus criou você. Deus conhece você. Ele sabe como você funciona. E ele sabe exatamente o que você sente. Ele está atento ao seu coração. Ele realmente se importa muito com você. Olha só o que está escrito lá em Jeremias 29, versículo 11. O próprio Deus dizendo isso. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes futuro e esperança. Olha só que maravilha, Deus não está bravo com você, Deus não está distante de você, Ele pensa em você e Ele pensa a seu respeito coisas boas e Ele quer que você tenha sim um bom futuro e muita esperança. Os planos de Deus com você são de longo prazo, é por muito tempo. Então, muito cuidado com esse senso de que tudo é urgente, de que tudo é grande e de que tudo é o fim. Não, calma. Deus está trabalhando na sua vida, tem muita coisa boa para acontecer ainda. Eu tenho 3 dicas bem rápidas e diretas para que você tenha a melhor adolescência possível.
a melhor juventude possível, que na verdade serve até para adultos. E a primeira dica então que eu quero dar é: leia a Bíblia todos os dias, sem pular nenhum, porque isso é fundamental. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Já pensou até onde vai a palavra de Deus dentro da gente? Lá no que a gente pensa, lá no que a gente sente. E quando essa é uma voz que a gente permite que entre dentro de nós, essa voz vai nos trazendo paz, essa voz vai organizando as nossas emoções, essa voz vai moldando o nosso pensamento. Essa voz é fundamental para que você escute. Essa é uma voz importante para a sua emoção saudável, para seus pensamentos saudáveis. E aí vem a segunda dica: ore várias vezes por dia. Olha a importância disso. Aqui em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, raciocínios enganosos, mentirosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, levamos preso todo pensamento à obediência de Cristo. Que maravilhoso é poder reconhecer quando os meus pensamentos não são bons pensamentos. Quando então eu levo eles para Cristo, eu denuncio eles e digo assim: Senhor Jesus, olha só, isso aqui tem passado pela minha cabeça. Senhor Jesus, é isso que eu tenho sentido, então eu estou trazendo aqui para ti, porque isso está me fazendo mal, isso está me causando problemas. Então, literalmente, o que a Bíblia está dizendo é: prende esses pensamentos que não são bons pensamentos. Agora, para você fazer isso, você precisa ter consciência sobre o que está pensando, né? Então, isso é um exercício constante. Pensar sobre o que está pensando. Pensar sobre o que está sentindo e levar tudo isso para Jesus. A terceira e última dica é: peça ajuda. Tem coisas que são muito grandes para a gente levar sozinho. Peça ajuda. Provérbios 19:20 diz: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Ouça conselhos e receba instrução. Se você é adolescente, é bem possível que você ache que seus pais não conseguem entender você. Isso não é verdade. Eles conseguem sim. Eles já foram adolescentes, eles já passaram por isso. Ah, mas as coisas eram diferentes. Olha, o que mudou foi a tecnologia. Mas os hormônios são hormônios desde que o ser humano é ser humano. Sempre tem um crush, sempre tem vozes externas, sempre tem gente falando bem, sempre tem gente falando mal da gente, sempre tem alguém que gosta da gente, sempre tem gente que não gosta da gente. Bem, eles passaram por isso, eles têm experiência de vida. Então, fale com eles. Fale com seu pai, com sua mãe, o que você tem sentido, o que você tem pensado. Se abra com eles. Diga para eles o que você tem pretendido fazer, sejam boas coisas, sejam coisas ruins. Esteja aberto a ouvir os seus pais. Se depois de você ter compartilhado com, com eles o que tem pensado, o que tem sentido, eles realmente não conseguirem entender você, porque as pessoas têm as suas limitações. Então, se eles realmente não conseguirem compreender você, peça ajuda para líderes experientes na igreja. Converse com eles.
seja aberto, seja franco também no que você tem sentido, tem pensado e tem desejado fazer. E aceite a orientação de buscar ajuda profissional quando alguém recomendar isso para você. De buscar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Isso não é fraqueza, isso não é vergonha. Pelo contrário, isso é coragem de cuidar da própria vida. Passar pela adolescência, iniciar a juventude, é uma fase desafiadora e muitas vezes um profissional pode nos ajudar com algumas técnicas, algumas medicações que, desde que sejam prescritas por um profissional médico, vão fazer toda a diferença. Então, se você precisa, aceite essa ajuda. Na verdade, busque ajuda. Isso vai realmente fazer diferença na sua vida. Eu não sei exatamente o que você tem pensado, exatamente o que você tem sentido. Eu sei quais são as coisas gerais da adolescência, mas uma coisa eu sei: se você tiver um relacionamento com Jesus, no qual você ouça ele através da palavra dele, você lê a Bíblia todos os dias com atenção e dedicação, se você fala com ele, porque você ora, você coloca tudo na presença dele, se você compartilha sobre coisas importantes da sua vida com pessoas experientes, se você pensa sobre os seus pensamentos, se você pensa sobre suas emoções, tem tudo para você ter uma adolescência e uma juventude muito boa. Agora, se tem vozes aí dentro de você ou fora de você que estão massacrando você, que estão fazendo você se sentir mal, estão apertando seu coração, fazendo você sentir um peso no peito ou um vazio no peito, uma sensação ruim, um desejo de não viver, uma sensação de que tudo está esmagando você. Deixa eu dizer uma coisa: começa agora mesmo a ler a palavra de Deus, a orar e a buscar ajuda. E não é uma coisa depois da outra. Faz tudo isso agora. Faz tudo isso imediatamente. Se você não sabe por onde começar, se você não entende muito a Bíblia, se você não sabe muito como orar, procure um discípulo de Jesus mais experiente. E já começa dizendo tudo o que você está pensando, tudo que você está sentindo e as coisas que você tem vontade de fazer. Deixe alguém ajudar você a pensar sobre o que você pensa, a pensar sobre o que você sente. Eu tenho certeza de que tem uma vida muito boa, que tem uma vida muito especial para você viver. E ela não está longe, não. Porque se você conseguir discernir quais são as vozes que você deve ouvir, você pode aproveitar a vida desde agora. Mas vai um dia de cada vez, vai com calma, sempre pensando. Eu não vou fazer que nem o meu cachorrinho, que nem o meu gatinho, que só pensa e só age baseado em instinto. Eu vou me pensar, eu vou me avaliar e vou fazer isso na presença de Deus e vou fazer isso caminhando com pessoas que eu acredito que podem realmente me ajudar. Um grande abraço e aproveita a vida aí.